Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas, em Paris 16 horas em Bissau. Carina Branco. A marcar a atualidade desta sexta-feira, 17 de março, em França, foram hoje apresentadas duas moções de censura contra o governo. Esta é a resposta à utilização do artigo 49.3 ontem para aprovar a reforma do sistema de pensões. A Eslováquia vai entregar 13 aeronaves de fabrico soviético à Ucrânia, depois de a Polónia ter prometido o mesmo. A Rússia ameaça que esses caças serão destruídos. O presidente chinês viaja para Moscovo na próxima segunda-feira para uma visita de 3 dias. Xi Jinping e Vladimir Putin deverão falar sobre a Ucrânia. Nigéria e São Tomé e Príncipe estão a delinear uma estratégia de vigilância marítima para combater a pirataria e o contrabando. E 10 milhões de crianças no Burkina Faso, Mali e Níger precisam urgentemente de assistência humanitária. No controle técnico está Mussal Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. Em França, foram hoje apresentadas duas moções de censura contra o governo. Esta é a resposta à utilização do artigo 49.3 ontem para aprovar a reforma do sistema de pensões, sem passar pela votação dos deputados. Uma das moções é da extrema-direita, a outra é dos deputados do grupo independente Lio e é descrita como transpartidária porque foi também subscrita pelos deputados da Aliança de Esquerda NUPES. Neide Ribeiro. O grupo da Assembleia Nacional Francesa, Liberdades, Independentes, Ultramar e Territórios, o LIOT, apresentou esta tarde uma moção de censura transpartidária coassinada pelos deputados da coligação de esquerda NUPES em resposta ao governo que recorreu ao artigo 49.3 para forçar a aprovação da reforma do sistema de pensões que vai aumentar a idade da reforma em França para os 64 anos. O líder do grupo independentista, Bertrand Pachet, explicou que o voto nesta moção de censura vai permitir uma saída da crise profunda que se vive no país, lamentando, porém, o facto dos colegas de direita do Partido dos Republicanos não serem signatários do documento. Uma segunda moção de censura foi apresentada pelo Partido Rassemblement National, partido de extrema-direita. Os textos são a resposta da oposição ao governo e à vontade de Emmanuel Macron de fazer passar a sua reforma, com os sindicatos a recorrerem nas ruas a outras formas de protesto, como corte das estradas ou manifestações espontâneas um pouco por todo o país. As duas moções de censura vão ser votadas na próxima segunda-feira, 23 de março, na Assembleia Nacional, em Paris. Os sindicatos prometem, por sua vez, continuar a luta e uma nova jornada nacional de greves e manifestações está marcada para 23 de março. Uma das paralisações, entretanto, mais visíveis é na capital, com 10 mil toneladas de lixo acumuladas nas ruas há 12 dias devido à greve na recolha do lixo. A Eslováquia anunciou que vai entregar 13 caças MiG-29 de fabrico soviético à Ucrânia, depois de a Polónia ter avançado que vai também entregar 4 aeronaves do mesmo tipo a Kiev nos próximos dias. Em resposta, a Rússia denunciou o crescente envolvimento dos países da NATO na guerra na Ucrânia e afirmou que esses caças serão destruídos. As explicações com Neide Ribeiro. O primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, anunciou que o país vai enviar 13 caças MiG à Ucrânia e também vai fornecer parte do sistema de defesa antiaérea. A Eslováquia torna-se no segundo país da NATO, depois da Polónia, a fornecer aviões de combate a Kiev. Ontem a Polónia confirmou o envio nos próximos dias de 4 caças MiG à Ucrânia. O presidente polaco Andrzej Duda prometeu que está a ser preparada a transferência para a capital ucraniana de mais caças deste tipo. O chefe de Estado, Volodymyr Zelensky, tem repetido nos últimos tempos os apelos ao fornecimento de meios aéreos, mas a maioria dos aliados tem recusado. Todavia, as autoridades ucranianas consideram que os MiG não vão resolver os problemas, lembrando que o país precisa de F-16 americanos, mas vão contribuir para reforçar a capacidade da Força Aérea do país. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, já veio dizer que a decisão polaca não muda nada na recusa dos Estados Unidos fazerem o mesmo, e Moscovo reagiu dizendo que estes aparelhos serão destruídos. E o presidente chinês Xi Jinping vai visitar a Rússia a partir da próxima segunda-feira e até quarta-feira. De acordo com o Kremlin, os presidentes chinês e russo vão almoçar na segunda-feira e começam negociações na terça. Os dois líderes reuniram-se pela última vez em setembro. O objetivo é reforçar a confiança entre os dois países. Ligianjos.
A convite do presidente da Federação Russa, o presidente Xi Jinping vai realizar uma visita de Estado à Rússia entre os próximos dias 20 e 22 de março, avançou em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Em cima da mesa vão estar as relações bilaterais e as principais questões internacionais e regionais de interesse comum entre os dois países, numa altura em que o mundo entrou num novo período turbulento, afirmou o porta-voz da diplomacia chinesa. Xi Jinping e Vladimir Putin encontraram-se em setembro à margem de uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, no que foi o primeiro encontro desde o início da guerra da Ucrânia. Recentemente, a China divulgou um documento composto por 12 pontos, no qual recomenda a Moscou e Kiev de realizar negociações de paz. O texto também se opõe ao recurso de armas nucleares e apela ao respeito pela integridade territorial de todos os países. Um documento que foi recebido com precaução pelos ocidentais, uma vez que a China nunca condenou publicamente a invasão russa da Ucrânia. Entretanto, esta tarde, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra o presidente russo Vladimir Putin, em causa a alegada deportação de crianças ucranianas. Moscovo já reagiu e denuncia uma decisão insignificante e sem sentido. O presidente... São Tomé, 102.8 FM. Em Angola, assim é que é, o Parlamento aprovou hoje por unanimidade o envio de um contingente de 500 soldados para a República Democrática do Congo, depois de o cessar-fogo entre as tropas governamentais e os rebeldes ter falhado. O pedido de autorização do Presidente da República sobre o envio do contingente militar foi aprovado, com 178 votos a favor e sem nenhuma abstenção ou votos contra. O Ministro de Estado Francisco Furtado disse que a missão tem um período previsto de 1 ano, renovável se justificar, e tem como objetivo assegurar as zonas de acantonamento dos efetivos do M23. Nigéria e São Tomé e Príncipe estão preocupados com a pirataria e contrabando e estão a esboçar uma estratégia de vigilância marítima. Maximino Carlos. A Nigéria e São Tomé e Príncipe vão desenvolver patrulhas conjuntas na zona marítima de sobreposição dos dois países. O objetivo visa o combate às ações de pirataria e contrabando nas águas de interposição dos dois países, como refere Gambo Hamza, embaixador da Nigéria em São Tomé e Príncipe. A Nigéria está disposta a acionar uma comissão militar conjunta para o combate à pirataria marítima e contrabando na zona conjunta marítima dos dois países. Depois da audiência com o ministro santomense de Defesa, o diplomata nigeriano admitiu a hipótese da realização de uma reunião da Comissão Mista Militar Conjunta para delinear este projeto. Estamos a propor patrulhas conjuntas, sobretudo onde existem ações de pesquisa e exploração petrolífera dos dois países. A Comissão Mista Militar Conjunta vai avaliar os detalhes técnicos desta fiscalização conjunta. São Tomé e Príncipe e Nigéria partilham uma vasta área marítima e têm um acordo de exploração petrolífera. São Tomé e Príncipe já efetuou uma perfuração no Bloco 6 da sua zona económica exclusiva, estando em curso ações de perfuração no Bloco 10 da referida zona pela Shell e Galp. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. E na região central do Sahel, 10 milhões de crianças no Burkina Faso, Mali e Níger precisam urgentemente de assistência humanitária, segundo a Unicef. Liliana Henriques. A divulgar hoje um novo relatório sobre o Sahel, a Unicef lançou um apelo para angariar quase 474 milhões de dólares para dar apoio humanitário urgente às crianças do Burkina Faso, Níger e Mali, assim como aos países vizinhos, a organização mencionando ter recebido apenas 1/3 do seu anterior apelo de 391 milhões de dólares. Segundo os dados divulgados pela Unicef, o ano de 2022 foi particularmente violento para as crianças do Sahel Central, pelo que todas as partes em conflito devem cessar urgentemente os ataques contra as crianças, contra as suas escolas e unidades de saúde. A título de exemplo, a agência onusiana refere que no Burkina Faso foram mortas 3 vezes mais crianças nos primeiros 9 meses de 2022 do que no mesmo período em 2021.